Olá, amigos. Adriana Moratori, áudio 10 da série Vontade. Não escute esse áudio. Desligue agora e não escute este áudio. Uai, você ainda está aqui? Deu para perceber que eu sou mineira, né? Por que será que você ainda está aqui? Em 1985, um psicólogo chamado Wegener, ele começou a fazer pesquisas com estudantes por causa de uma situação que ele havia lido na biografia de Leão Tolstói, o romancista russo, e ele resolveu pesquisar com vários estudantes essa mesma questão. E pediu a esses estudantes, em um laboratório de pesquisa, que não pensassem em ursos brancos. E durante 15 minutos, o que os estudantes mais pensaram foi em ursos brancos. E dali para frente, ele começou a repetir as pesquisas. E a cada vez que ele repetia as pesquisas, ele constatava a mesma coisa, que a simples tentativa de não pensar em algo tinha um efeito paradoxal. As pessoas pensavam mais a respeito disso do que quando elas não estavam tentando controlar os pensamentos. E até mais do que se elas estivessem deliberadamente tentando pensar a respeito. E você pode testar isso agora. Não pense em ursos brancos. Não pense em ursos brancos. E eu tenho certeza que todos vocês, desde quando comecei a falar de ursos brancos, já estão pensando em ursos brancos. E o que Wegener também descobriu é que este efeito era mais forte ainda se as pessoas estivessem estressadas, cansadas ou distraídas. Essas pesquisas foram se tornando popular. Hoje muitos de nós sabemos dessas pesquisas, mas o que nós gostaríamos de falar aqui é sobre este efeito que Wegener chamou de rebote irônico. O que importância isso tem para os nossos desafios? É que quando nós afastamos um pensamento ou nos proibimos algo, assim que nós afastamos com força esse pensamento, ele volta como um bumerangue. Sabe por quê? O rebote irônico, ele traz esse efeito de que a mente justamente se volte para aquilo que foi proibido. E essa teoria, ela inclusive explica muitas das nossas frustrações modernas. Por exemplo, é fácil nós lembrarmos de várias aqui. A pessoa que sofre de insônia, quanto mais ela tenta adormecer, mais ela fica desperta. A pessoa que é muito preocupada, que quer deixar de preocupar com algumas situações, quanto mais tenta não se preocupar, mais ela se preocupa com aquilo. Quando uma pessoa está de dieta e que proíbe a si, por exemplo, carboidratos, ela pensa o tempo todo em pães, bolos, tortas. E esse pesquisador, ele até demonstrou que a repressão dos pensamentos pode até fazer com que se nós reprimirmos esse pensamento demais enquanto despertos, nós passamos a sonhar com as situações que envolvam aqueles pensamentos. É como se fosse o chamado efeito Romeu e Julieta, que quanto mais é proibido um romance, mais difícil é deixar de sentir aquele desejo proibido. E por que reprimir o pensamento ou o desejo não funciona? Por que a tentativa de eliminar um pensamento, uma emoção, provoca esse rebote? Porque uma parte do cérebro decreta a proibição e fica atenta a ela, e a outra também fica atenta, mas da seguinte forma. Vamos tentar aqui explicar de uma forma bem prática. Você vai ao supermercado, vai passar ao supermercado para comprar, por exemplo, o arroz que está faltando ou uma outra necessidade. E quando você vai entrando no mercado, você pensa assim: eu vou comprar só o arroz. Nada de, por exemplo, biscoitos. Nada de biscoitos, só o arroz. Então o cérebro, uma parte dele, aceita a ordem e pensa: somente arroz. Nada de biscoito, somente arroz. Uma outra parte do cérebro tenta detectar qualquer ameaça no ambiente e
começa a gritar para você: alerta, alerta, biscoitos na terceira fila, na esquerda. Alerta, biscoitos. Será que você está com fome? E você adora biscoitos. Cuidado com os biscoitos. Biscoitos, biscoitos, cuidado com biscoitos. Resultado, você vê os biscoitos e, se você não estiver com os seus recursos mentais muito bem estruturados, e quase sempre nós não estamos, nós pegamos os biscoitos. E se nós ainda estivermos com esses recursos mentais comprometidos, com, por exemplo, distrações, estresse, cansaço, exaustos, ou, quem sabe, comprometidos com álcool, ou com alguma dor, aí nós estamos ainda mais sujeitos a este efeito. Então, como é que a gente faz para escapar desse rebote irônico? Qual que seria a estratégia possível? Existe alguma coisa que nós possamos fazer para sair desse dilema perturbador? Desistir de controlar os pensamentos, parar de controlar os pensamentos, as emoções indesejadas, porque assim eles param, os pensamentos e as emoções, de nos controlar. Pode parecer paradoxal, estranho, mas a permissão de ter um pensamento, um desejo, reduz a probabilidade de você ceder. À medida que você se autoriza a se expressar, a expressar seus pensamentos, seus desejos, você consegue ter um maior controle. É por isso que talvez Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo, nos diz: não lute contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Então, meus amigos, essa semana, não lute contra os pensamentos, não lute contra os seus vícios. Observe-se, observe os pensamentos como um observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Essa simples atitude vai aumentando a sua consciência e o seu autocontrole. Obrigada, amigos. Até a próxima, quando a gente fala um pouquinho mais sobre isso.